Boa tarde, meus amados irmãos. Gostaria aqui de deixar a minha opinião de por que eu não acredito na doutrina calvinista e por que eu defendo o livre-arbítrio. Por quê? Porque, veja bem, defender a doutrina calvinista é o mesmo que você isentar todos os seres humanos das suas responsabilidades sobre seus atos. Por quê? Porque, veja bem, se Deus ele criou a humanidade, e ele escolheu uma parte da humanidade para a salvação. E ele escolhe outra parte da humanidade para a condenação. Essa parte da humanidade não tem opção de querer Deus. Ela já nasceu condenada para ir para o inferno. Se eu afirmo isso, automaticamente eu estou isentando todos esses seres humanos que foram criados para a condenação dos seus próprios atos maus. Ou seja, quando o ímpio estiver praticando suas maldades e suas perversidades, quando eu digo que ele não tem o livre-arbítrio, quando eu digo que ele já foi criado para a condenação, automaticamente eu estou transferindo a culpa dos atos de maldade daquelas pessoas e lançando naquele que criou. Primeiro, por quê? Porque aquelas pessoas não pediram para nascer. Primeiro. Segundo, se elas não pediram para nascer e se elas já foram criadas e determinadas para praticar o mal, então a culpa do mal que ela pratica não vem dela, mas vem do seu Criador. Então, eu acreditar no calvinismo é o mesmo de eu estar pegando a culpa dos atos de maldade dos seres humanos, transferindo essa culpa para o Criador. Todo o mal que esse ser humano faz não é dele, a culpa. Mas a culpa seria do seu Criador. Então, por esse motivo, eu não acredito, não creio na doutrina calvinista. Para mim, é um absurdo crer dessa forma. Para mim, eu acredito que todos os seres humanos, eles são responsáveis pelos seus atos. E pelo motivo de que eles são responsáveis pelos seus atos, por isso que Deus criou e deu livre-arbítrio. E deu oportunidade de salvação a todas as pessoas. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu creio. Por isso que eu não creio no calvinismo e creio no livre-arbítrio. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Por que eu acredito que todo e qualquer homem não vai ter desculpa quando for condenado no juízo final? Aí a gente vai aqui dar uma olhada no versículo, no capítulo, Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre aquele grupo de pessoas que nunca ouviu falar de Deus. E ele diz o seguinte, Deus ele pode ser visto na sua criação. Porque Deus colocou na consciência de toda pessoa que quando ela olha para o sol, ela sabe que o sol não se fez por si próprio. Tem que ter algo por trás que fez o sol. Mesma coisa a estrela, mesma coisa a terra, mesma coisa o universo. Então, isso deixa claro, o apóstolo Paulo diz, isso deixa claro que essas pessoas serão indesculpáveis. Então, claramente aqui, a Bíblia diz que os seres humanos serão indesculpáveis no dia do juízo final. Ainda que nunca tenha ouvido falar de Deus, eles serão indesculpáveis. Quanto mais aqueles que ouviram falar de Deus. Então, esse é o segundo motivo que eu não creio no calvinismo e creio no livre-arbítrio. Amém? Vamos para o terceiro motivo. Porque eu acredito que o homem deve vigiar e orar a fim de se manter firme na fé para que ele não venha perder a salvação. Sim, eu acredito que o ser humano, que o cristão, ele pode perder a salvação. E eu vou citar aqui alguns versículos, amém? Tenha paciência e escute, irmão, que é muito importante, amém? Hebreus 2:1.
Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou seja, o autor do livro de Hebreus ele está dizendo: vamos nos atentar com toda diligência para o que a gente já ouviu falar sobre Deus, para que de maneira nenhuma a gente venha se desviar. Então ele manda a gente ter um cuidado. A gente vai estar dando uma olhada também em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuide para que não caia. Então há um alerta. Há um alerta. Vigie, ore, fique com diligência, guardando a palavra do Senhor para que você não venha cair. A gente vai estar dando uma olhada também em Filipenses 2,12, que diz assim: assim, pois, meus amados, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui o autor, que é o apóstolo Paulo, ele deixa claro que a salvação é algo que se desenvolve, vai se desenvolvendo ao passar do tempo, ao passar dos momentos que você vem se relacionando cada vez mais com Deus, ela vem se desenvolvendo. Por isso que a palavra de Deus também vai dizer que a vida do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando pouco a pouco até chegar dia perfeito. Amém? Vamos agora dar uma olhadinha em Apocalipse 3,11. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui há uma advertência muito severa de Jesus Cristo para com o seu povo, o instruindo a ter bastante cuidado para que a sua coroa... Mas que coroa é essa que Jesus Cristo está falando? Não é uma coroa humana, não é uma coroa corruptível, mas é uma coroa incorruptível. Para que ninguém roube, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, é algo que tem que ser guardado e algo que tem que ser preservado. Vamos dar uma passeada aqui lá no Velho Testamento, quando Deus decide destruir o povo de Israel, porque aquele povo estava pecando muito contra ele. Aí a gente vê o momento que Moisés diz assim: Senhor, não destrua esse povo, pois se o Senhor quiser destruir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ou seja, claramente Moisés dando a entender que o nome dele do livro da vida existia a possibilidade de ser riscado. Mas aí Deus responde para Moisés e diz: não riscarei o teu nome do livro da vida, mas riscarei o nome de todo aquele que pecar contra mim. Ou seja, pode sim, o nome da pessoa pode ter sido escrito no livro da vida, aceitou Jesus Cristo, mas essa pessoa não deu valor à obra de Deus, não deu valor à palavra de Deus, não deu valor ao evangelho, e essa pessoa pode muito bem ter seu nome riscado do livro da vida, pois Deus diz isso a Moisés. Amém? Amados, vamos dar uma olhadinha também em Hebreus 10, 26 e 27. Diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação terrível de juízo. Então, o apóstolo Paulo ele diz: olha, se a gente não vigiar, se a gente se entregar deliberadamente ao pecado, não resta mais nada. O sacrifício de Cristo está sendo anulado e só o que resta é uma terrível condenação no dia do juízo final. Então, a palavra de Deus deixa claro, irmãos. Então, por isso que eu creio, entendeu? Por isso que eu creio que existe o livre-arbítrio e que a gente tem que ter cuidado. A gente tem que vigiar. Vamos dar uma olhadinha aqui também em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhe
tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ou seja, ser vencido pela corrupção do mundo. Existe essa possibilidade, por isso que há uma necessidade de vigilância, porque nós só teremos a convicção de que estamos salvos realmente 100%. É claro que se a gente está buscando a Deus, o Espírito Santo, Deus testifica que a gente está salvo. Mas se a gente relaxar e se entregar ao mundo, não existe mais essa convicção. Não existe mais essa convicção. E existe um grande e terrível temor do dia do juízo final. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus Cristo fala em Mateus 24:13, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Para encerrar, irmãos, eu sei que eu estou falando muitos versículos, mas é importante embasar a minha fala para que fique bem mais firme. Amém? Porque a gente falar sem embasamento bíblico, principalmente um assunto difícil e complicado desse, aí deixa muita margem, irmãos, para que as pessoas venham a entender de outra forma ou até mesmo revidar de uma forma a qual elas não entendem direito. Então é necessário deixar bem firme a nossa fala através da palavra de Deus. Sobre esse assunto, vou deixar aqui esse último versículo. Para perante ele vos Colossenses 1, 22, 13. Para perante ele vos apresentar santos, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos deixais mover da esperança do Evangelho. Há uma recomendação para que a gente esteja firme. Firme em quê? Firme no Evangelho. Firme no caminho do Senhor. Isso é importantíssimo, irmão. Então, por que eu não acredito no calvinismo? Porque o calvinismo diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Para mim, irmãos, isso é uma heresia. Por quê? Porque isso traz uma liberdade tremenda para o ser humano pecar, para o ser humano se entregar ao erro. Não estou dizendo que os nossos irmãos calvinistas se entregam ao erro. Mas existe essa liberdade. Existe essa liberdade. Vamos aqui agora para o... Vamos dar uma olhadinha agora no... Vamos dar uma olhadinha agora, amados irmãos, no próximo tópico, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 27. Antes subjugo o meu corpo, antes esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, venha a ser reprovado. Então, veja o cuidado, irmãos. Veja o cuidado que os apóstolos tinham em se manter na fé. E veja o temor que eles tinham de se desviar. Pois eles sabiam muito bem que havia essa possibilidade. Amém? Quarto tópico. Por que eu não acredito no calvinismo? Porque acreditar no calvinismo é o mesmo que colocar a culpa de toda e qualquer ação do homem, toda e qualquer ação mal do homem em Deus. Já falei sobre isso, né? Vamos para o quinto tópico. Esse tópico é muito importante, esse quinto tópico, irmãos. Bem interessante. Por quê? Porque é o seguinte, veja bem. Qual a melhor forma de você achar a sã doutrina? Qual a melhor forma? Uns acham em um versículo, pensam que acham em um versículo, outros pensam que acham em um capítulo. Mas a melhor forma de encontrar a sã doutrina, na minha visão, é você olhando a Bíblia por um todo, de Gênesis a Apocalipse. Você avaliando ela por completo. Tentando entender o que ela quer falar. E a melhor forma de conhecer a sã doutrina é avaliando o próprio Deus. Vejamos bem. A palavra de Deus fala muito em conhecer as árvores pelos seus frutos. Então, isso nos deixa respaldado que a gente pode muito avaliar o que Deus quer, avaliar a sã doutrina através dos frutos de Deus.
podemos entender que Deus é uma grande árvore e ela produz frutos maravilhosos. Então vamos avaliar os seus frutos para entendermos melhor o que Deus quer e qual é a sã doutrina. Então, o que a gente deve fazer? Aqui no 5º tópico eu falo sobre isso. Analisar o caráter e a personalidade de Deus, para mim, deixou claro que o calvinismo cai por terra e que existe o livre-arbítrio. Vamos dar uma passeada na Bíblia por completo. Não ficar preso no capítulo. Não ficar preso no versículo, mas dar uma avaliada nela de Gênesis a Apocalipse, analisando as atitudes de Deus, que fala muito mais, e as palavras que saem da boca de Deus, que fala muito mais do que um versículo ou outro. Amém? Então vamos lá. Veja bem. Se a gente vai lá para Mateus, capítulo 25, versículo 41, a Bíblia diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Preste atenção nesse versículo. Jesus Cristo diz assim, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus Cristo não diz assim: apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para os homens, para o diabo e para os seus anjos. Não, não está assim o versículo. Jesus Cristo diz: apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja bem, irmão. O inferno ele foi preparado, mas não para os homens. Foi preparado para a condenação do diabo. O fogo eterno foi preparado não para os homens, mas preparado para o diabo e para os seus anjos. Deixando claro que os homens é quem se mete no lugar onde Deus não preparou. Por conta de quê? Por conta de rejeitar Deus e amar a desobediência. Amém? Vamos continuar avaliando o caráter de Deus, a personalidade de Deus. A gente vai dar uma olhadinha em 1 Timóteo 2,4, o qual justamente nesse capítulo, o apóstolo Paulo está falando justamente sobre os ímpios. Ele não está falando aqui nesse capítulo sobre o povo de Deus, mas ele está falando sobre os governantes ímpios. E ele diz assim, veja: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que interessante, irmãos. A palavra de Deus aqui deixa claro que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos os homens sejam salvos. Os calvinistas vão dizer, esses todos aqui é o todos eleitos espalhados. Não, a Bíblia diz todos os homens. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo estava falando justamente sobre os governantes ímpios. E a Bíblia diz que o desejo de Deus é que eles sejam salvos. A vontade de Deus é que eles sejam salvos. Provando assim que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Amém? Depois eu vou falar sobre essa questão de Deus desejar uma coisa, mas isso às vezes não acontecer. Vou falar logo agora. Mas por que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e eles não são salvos? Né? Alguém pode perguntar, pode falar. Se Deus é todo poderoso, como é que Deus deseja um algo e esse algo não acontece? Assim ele vai deixar de ser poderoso? Não. Não, irmãos. É justamente aí que está o caráter e a gente vê a honestidade de Deus. Acredito eu que quando Deus criou todos os anjos, Deus desejou que todos os anjos continuassem o adorando em obediência, em santidade, em temor e vivendo envolvido com a sua luz e com o seu amor. Acredito eu, é claro que Deus desejava isso. Era a vontade de Deus. Só que Deus, ele é o seguinte, ele não é um ditador. Deus, ele não é um ditador. Sabe o que é que Deus faz? Deus criou os anjos e colocou nos anjos algo chamado livre-arbítrio.
E esse livre-arbítrio justamente é o que fala se aquela pessoa vai amar Deus por amor puro, porque Deus merece, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, ou ela vai preferir outra opção, odiar Deus e se entregar ao pecado. Por quê? Porque isso demonstra que as pessoas estão amando, que os anjos e as pessoas estão amando a Deus de verdade, não é um amor falso. Vamos supor que Deus criasse os anjos e tirasse o livre-arbítrio dos anjos e colocasse sobre os anjos uma determinação que fosse impossível dos anjos e dos homens escolher outra opção de Deus, de falso Deus, ou de outra opção de caminho. Então Deus não poderia dizer de forma nenhuma que aquelas pessoas amavam ele de verdade. Vou dar aqui um exemplo. Você que é casado, quando você deixa sua esposa ir no centro fazer uma compra, sabe o que é que você está dizendo? Eu confio em você. Eu confio no seu amor. Por isso eu dou liberdade a você, minha esposa, para você ir no centro. Vá no centro. Eu sei que você não vai me enganar. Eu sei que você não vai mentir. Mas vamos supor que um homem é honesto com a sua esposa e ele deixa a sua esposa ir no centro e a sua esposa se encontra com outro homem e o engana. Isso significa que o erro daquela sua esposa é do seu marido? Não. De forma nenhuma. Isso significa simplesmente que ela quebrou a confiança dele. Ela usou da liberdade dela para atrair a confiança dele. Então assim também é o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio como se fosse um voto de confiança. Eu te dou o livre-arbítrio para que eu te dê a liberdade, que você tenha a liberdade de escolher o bem e o mal. Mas Deus dá o conselho. Eu digo, diante de ti está a bênção e a maldição, mas eu te aconselho, escolhe a bênção. Deus dá um conselho. Deus dá um conselho. Ele diz, escolhe a bênção. Então essa é a vontade de Deus. Mas Deus, ele não vai te obrigar. Ele não vai te prender. Agora imagina que um marido que por medo que a mulher o traia, não tranque ela dentro do quarto e não deixe ela sair na rua de forma nenhuma. Porque se ela sair, ela vai se encontrar com outro homem, ele tem medo que ele vá ser traído, que ela deixe ele. Então, você acha isso honesto? Um homem trancar sua esposa em casa porque tem medo dela trair ele? Você acha esse um amor honesto? É mais ou menos assim o amor que os calvinistas entendem sobre Deus. É preciso Deus amarrar as pessoas, prender as pessoas, sem dar opção e oportunidade, sem dar opção de forma nenhuma das pessoas escolher o mal, porque Deus tem medo. É como se fosse um Deus medroso. É como se fosse um Deus medroso, que tem medo de dar o livre-arbítrio por medo da sua noiva escolher outros deuses. Veja que coisa. Então o livre-arbítrio é justamente o que mostra o amor da criatura ao Criador. E a gente viu que 1/3 dos anjos escolheu, com o livre-arbítrio que Deus deu a eles, escolheu o mal, escolheu o pecado. Deus queria que esse texto desses anjos fizesse isso? Não, Deus não queria. Mas Deus, sendo poderoso, sendo honesto com ele mesmo, Deus deu a liberdade, Deus deu a liberdade de escolha, Deus deu o livre-arbítrio a Satanás e aos seus anjos. Eles escolheram o mal. A culpa não é de Deus. Da mesma forma, Deus faz com os seres humanos. O livre-arbítrio prova que você ama a Deus de coração. Por isso que eu acredito no livre-arbítrio. Vamos continuar, amados. Vamos continuar. A gente vai estar dando uma olhadinha aqui também em João 3,17, que diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus nunca quis condenar o mundo. Deus não enviou Jesus Cristo para condenar os homens. Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade. Mas isso depende de quem? Depende de Deus, que enviou seu Filho, e ele já o fez. O Espírito Santo que vem convencer, mas a palavra de Deus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ou seja,
A voz do Espírito Santo fala com todos, até com aqueles que nem escutam a pregação, como eu li aqui o apóstolo Paulo falando. Agora cabe a essas pessoas abrir a porta do seu coração para Deus ou não. Amém? Vamos aqui agora. Essa passagem é muito forte, irmãos. É muito forte. Aqui nós estamos analisando o caráter de Deus. O caráter de Deus para entender a sã doutrina. Para entender o que Deus pensa. Para entender o que Deus quer. Amém? E veja que forte isso aqui. Veja que forte. Ezequiel 33:11. Isso é Deus, viu? É Deus falando. Diga-lhes. Olha Deus falando, olha. Uma coisa é eu falar sobre Deus. Uma coisa é Paulo falar sobre Deus, que é verdade, é verdade. É de Deus, toda a palavra é inspirada por Deus. Mas qual é o peso maior? O que Tiago escreveu sobre Deus? O que Paulo escreveu sobre Deus? O que João escreveu sobre Deus? Ou o que Deus falou com sua própria boca? Qual é o peso maior? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Você está entendendo que a Bíblia tem que ser analisada por um conjunto completo de Gênesis e Apocalipse? A gente não pode pegar um capítulo e querer se prender àquele capítulo e querer resumir a Bíblia toda em cima daquele capítulo ou daquele versículo. A gente tem que analisar a Bíblia em um todo e principalmente as atitudes de Deus para a gente conhecer o que é que ele pensa. Para a gente conhecer qual é a sã doutrina. Então vamos ver o que Deus fala. Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor. Ele jurou, viu? Irmão, não é só Deus falando. É uma verdade tão forte essa que Deus está falando, que ele não só falou, ele jurou. Ele não tinha por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Ele jurou por essa palavra que ele vai falar aqui, ele jurou. Veja o peso dessa palavra. Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus maus caminhos e voltem-se dos seus maus caminhos. Ou seja, que sejam salvos. Deus não tinha por quem jurar, por isso jurou por si mesmo. Que não tem prazer na morte do ímpio. Mas a vontade de Deus é que o ímpio se arrependa dos seus pecados e sejam salvos. Em outra tradução está dizendo. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Você está entendendo porque é impossível acreditar no calvinismo? Você está entendendo que o calvinista defende a doutrina calvinista, mas ele não sabe o que ele está dizendo. Ele não sabe. Deus tem que abrir os olhos, irmão, dessas pessoas. Eu já fui calvinista durante 21 anos. Depois eu conto meu testemunho, como Deus me libertou. Irmãos, eles não sabem. Eles não sabem o que eles estão dizendo. Eles pensam que estão defendendo a soberania de Deus, mas na verdade eles estão dando munição ao inimigo para o inimigo atacar o evangelho. Estão dando munição ao inimigo. Porque se você chega e prega da forma calvinista para um ateu, o ateu vai dizer: eu já não queria Deus. E agora um Deus desse é que eu não quero mesmo. É que eu não quero mesmo. Irmão, não é brincadeira, o negócio é sério, meu irmão. O negócio é sério. Amém? Vamos continuar aqui. A gente já viu a fala de Deus aqui. Deus falando dele mesmo, o que é que ele quer, o que é que ele acredita, o que é que ele acha. Então a gente está dando uma analisada na personalidade de Deus, a gente está dando uma analisada no caráter de Deus. Amém? Então vamos para Gênesis 6:3, que diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. E ele só viverá 120 anos. Veja bem. Olha Deus falando aqui, ó. Que contenda é essa que o Espírito Santo entra em atrito com o ser humano? Que contenda é essa que Deus já disse aqui no versículo, por causa da perversidade do homem. Por conta da perversidade do homem,
Deus disse, vou reduzir o tempo de vida. O homem não viverá mais 800 anos. O homem não viverá mais 1000 anos. Eu vou reduzir. Porque o meu espírito está contendendo muito com ele e ele não quer se arrepender. Em outras palavras, Deus disse isso. Meu espírito está contendendo com ele, querendo levar ele para o caminho certo e ele rejeitando durante 800 anos, durante 1000 anos. E a perversidade dele só aumentando. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que a vontade de Deus realmente é salvar? A vontade de Deus realmente é libertar? Olha, veja, deixa eu te contar aqui uma história interessante da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo estava chegando e do alto ele viu Jerusalém. Aí Jesus Cristo olhou assim, se entristeceu. E disse assim, Jerusalém, Jerusalém, que persegue os que te são enviados e que mata os meus profetas. Como eu quis te proteger, como a galinha protege os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não quisestes. Veja o que Jesus Cristo fala. A vontade dele era estar abraçando Jerusalém, guardando Jerusalém, livrando Jerusalém. Mas Jerusalém sempre matava profeta, perseguia os que eram enviados. Mas a vontade de Jesus era proteger, era abraçar, era amar. Mas Jerusalém, pegando o seu livre-arbítrio, rejeitava. Mas a vontade de Jesus Cristo era abraçar, era amar. Mas não dependia de Jesus Cristo, somente dele. Porque a vontade dele é essa. Mas ele não pode obrigar. Porque seria um amor hipócrita, irmão. Se uma pessoa pega uma mulher e diz, agora tu vai ser minha esposa, e tranca ela dentro de casa e não deixa ela sair mais por nada para não correr o perigo dela deixar. Isso não é um amor verdadeiro. Amor verdadeiro é quando você confia, que você dá liberdade. E que essa pessoa, por confiar em você, ela não escolhe o mal. Ela não escolhe te decepcionar. Isso é um amor verdadeiro. E é isso que significa para Deus o livre-arbítrio. É isso que significa para Deus o livre-arbítrio. Deus dá liberdade a essa pessoa de escolher o bem ou o mal. E Deus diz ainda, escolha o bem. Deus manda profetas para essas pessoas escolher o bem. Deus manda profetas para as pessoas se arrepender. Mas se a pessoa não quer, a culpa não é de Deus que não quis ela. A culpa é dela. Algumas pessoas vão dizer, espera aí, mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. É verdade, irmão. Deus endurece o coração também. Deus endurece o coração. Deus não só endurece o coração, não. Deus também resiste também ao homem. Viu? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. O soberbo está no seu orgulho, na sua vaidade, na sua soberba, se achando superior e se achando que não quer Deus. Mas, na verdade, aquilo ali está irritando tanto Deus, que Deus diz assim, agora não é mais tu que me quer, não. Agora é ao contrário. Tua soberba está tão grande que agora sou eu que não te quero mais. Mas Deus endureceu o coração dos faraó. Endureceu, mas você sabe o que os faraó vinham fazendo antes? Você sabe quantas oportunidades Deus deu a faraó? Quantas vezes o Espírito de Deus visitou o faraó para que ele se arrependesse? Você sabe? Eu não sei, você não sabe, mas provavelmente deve ter sido milhares de vezes. Milhares de vezes que Deus deve ter visitado o faraó. Aí faraó na sua soberba, aí Deus faz o quê? Deus resiste ao soberbo. Quando Deus resiste, aí Deus diz assim, agora sou eu que não te quero mais, sou eu que vou endurecer teu coração. Não é mais tu que vai endurecer teu coração, não. Tá lembrado daquela passagem, daquele versículo? Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aí Deus diz assim, agora o livre-arbítrio que eu te dei, de tu ter o poder de endurecer o teu coração ou não, eu tiro agora. Porque tu escolhesse tanto mal que agora não é tu mais que me quer, sou eu que não te quero mais. Tua soberba ela foi tão alta que agora eu sou quem endurece teu coração. Mas vá olhar o histórico antes dessa pessoa para você ver como veio chegar ao limite tão extremo de Deus endurecer aquele coração. Então a gente tem que analisar a palavra de Deus através do caráter de Deus. Não é através de um versículo, não é através de um capítulo, é através do caráter de Deus. De tudo que ele fala e de tudo que ele fez, das suas ações. É a melhor forma de conhecer Deus. Amém? Vamos dar uma olhadinha. Aqui é o versículo que eu já citei, Hebreus 3, 7 e 8, que diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A voz de quem é a voz do Senhor? Então, vamos aqui dar uma olhadinha em Gênesis 4, 7. Aqui é o seguinte.
que é uma prova que Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Aqui é uma prova, o próprio Deus falando que deu o livre-arbítrio ao homem. É o próprio Deus abrindo a sua boca e falando, dizendo, eu dei o livre-arbítrio ao homem. Dizendo, eu dei. Eu tenho o direito de dar. Eu pergunto a todos os irmãos, aos calvinistas, a quem não é calvinista, Deus tem o direito de dar o livre-arbítrio ao homem ou é proibido? Deus tem o direito de dar o livre-arbítrio ao homem, ou ele deixa de ser menos, ou ele vai ser menos poderoso porque ele deu o livre-arbítrio ao homem? Ele tem o direito de dar? Ou será que ele deixa de ser soberano porque ele deu o livre-arbítrio? Ele deixou de ser soberano quando ele deu o livre-arbítrio aos anjos, e um terço dos anjos escolheram o mal? Ele deixou de ser soberano? Ele quer dizer que ele deixou de ser soberano porque ele deu o livre-arbítrio aos homens. É isso? É isso? Irmão, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, irmão. Analise Deus pelas suas atitudes. Não se prenda a capítulo nem a versículo, não. Analise Deus de Gênesis a Apocalipse. Aqui é o próprio Deus falando, viu? É o próprio Deus falando. Gênesis 4, 7. Aqui, a primeira pregação que já existiu na Terra. Sabe qual foi a primeira pregação? Foi a de Deus. Deus foi o primeiro pregador da Terra. Deus visitou Caim. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus prega para Caim. Olha o que é que Deus diz a Caim. Deus fala com Caim, né? Caim, por que decaiu o teu semblante? Por que teu semblante está assim, turrado? Aí Deus diz assim, se procederes bem, ou seja, se fizeres bem, se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Deus pregando para Caim. Aí Deus diz assim, se todavia procederes mal, eis que o pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas sobre ele dominarás. Deus está dizendo, eu te dei uma capacidade de fechar a porta para o pecado. Interessante, Jesus Cristo diz assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do seu coração, eu entro e ceio. Veja que coisa linda. Aí Deus diz aqui, ó, o pecado também está à porta. Jesus está na porta batendo. O pecado também está na porta. Aí Jesus Cristo diz, mas sobre ele cabes a ti dominá-lo. Ou seja, olha, Caim, o pecado está à porta, mas eu te dei um algo, não só a você como a todo ser humano. Eu te dei um algo que se chama livre-arbítrio, que é uma capacidade de você resistir ao pecado. Isso vem de mim. É claro que tudo que é de bom vem de Deus, inclusive e principalmente o livre-arbítrio. Principalmente. Por isso que a responsabilidade da maldade do homem é dele. Por isso que quando o homem chegar diante de Deus, ele não vai poder dizer, Senhor, não tive a vontade. O Senhor me criou e já escreveu e determinou para que eu fizesse o mal. Para que eu fizesse o mal. A culpa não é minha, não. A culpa é sua, Senhor. Deus vai dizer, não, Senhor. Do mesmo jeito que eu dei a capacidade a Caim de escolher entre o bem e o mal, eu dei a você. Eu dei a todo ser humano. Eu dei a todo ser humano. Por isso que, no dia do juízo final, todos vão ser indesculpáveis. Responsabilidade dos atos do ser humano é dele. Imagina aí, irmão. Veja que coisa tão absurda. Veja que coisa ridícula. Imagina aí. Uma pregação dessa. Chega um camarada, um calvinista, dentro de uma cela de um presídio, para pregar para eu não posso falar aqui palavras pesadas, mas uma pessoa que cometeu muita maldade contra pessoas inocentes, né? Por exemplo, contra criancinhas, muitas maldades, né? Uma pessoa que deixa eu ver como é que eu falo para que o vinho não venha cair. Uma pessoa que fez muita maldade contra pessoas inocentes, pessoas de pouca idade, né? Que tirou a vida de muitas pessoas. Aí imagina uma pessoa com essa pregação calvinista. Chega lá nessa pessoa, né, presa lá, prisão perpétua, aí diz, é o seguinte, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim para tu. Aí o prisioneiro diz, diga primeiro a boa. Aí o calvinista diz, a boa é que é o seguinte,
A culpa de tu ter feito toda a tua maldade não é tua. É de Deus. Porque antes de tu nascer, Deus já te escolheu para tu fazer essa maldade. Deus já escreveu e determinou. Ele não te deu o livre-arbítrio para tu escolher o bem e o mal, para tu escolher ele. Ele tirou o livre-arbítrio e tu já nascesse pela vontade de Deus para tu fazer tudo isso. Então a boa notícia é que a culpa não é tua. A culpa é de Deus. Veja que absurdo, irmão. Veja que se você analisar a doutrina calvinista ao fundo, calvinista não diz isso, mas se você analisar a doutrina dele a fundo, você vai chegar a essa conclusão de que os calvinistas dizem que a maldade dos seres humanos não é culpa daquelas pessoas, é de Deus. Porque se Deus criou uma pessoa que não queria nascer e determinou, escreveu todo o mal que ela ia fazer, a culpa não é dela. A culpa é de quem criou, irmão. Aí imagina aí esse prisioneiro se alegrando, né? Eita, então eu sou inocente. O certo é eu sair daqui. Aí o calvinista diz, mas eu tenho a segunda notícia, viu? A primeira foi boa, a segunda é ruim, eu vou lhe dar a segunda. O prisioneiro diz, diga a segunda. Aí o calvinista diz, a culpa não é tua da maldade que tu fizesse. Porque tu nem pediste para nascer e já foi escrito determinado todo o mal que tu ia fazer. A culpa é de Deus. Essa é a boa notícia. Mas a má notícia é que tu vai queimar no fogo do eterno, no fogo eterno por toda a eternidade. Essa é a má notícia. Aí aquele prisioneiro ia dizer, epa, não, espera aí, agora eu vou conversar com Deus. Nem pedi para nascer e não tive liberdade para escolher entre o bem e o mal. Ele me criou e me determinou para fazer o mal. Eu estava fazendo o que ele queria. Como é que ele agora quer me jogar no fogo eterno? Aí ia ficar uma discussão muito grande entre esse homem e Deus. Que coisa ridícula. Irmão, é ridículo. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é ridículo. Que doutrina é essa, meu Deus? E o pior de tudo é que eu vejo meio mundo de crente caindo nessa doutrina. Eu fiquei preso 21 anos nessa doutrina. Quando Deus abriu meus olhos, eu disse, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, não é brincadeira não. O negócio é sério, irmão. O negócio é sério, varão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? É o seguinte. Vou falar agora sobre os escolhidos. É impossível de dizer que não existe escolhidos. É impossível. Porque a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse que Deus escolheu. Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu Abraão. E de Abraão escolheu um povo que vai ser uma nação. É impossível dizer que não existe escolhidos. Mas nem por isso, nem porque não existem os escolhidos, não é porque existem os escolhidos que não existe o livre-arbítrio. Vamos lá. Deus, o próprio Deus, escolheu ou não escolheu o rei Saul? Creio que os irmãos vão dizer sim. Todo mundo vai dizer sim. Porque foi Deus que mandou Samuel ir lá e fazer Saul rei. Foi Deus que escolheu. Deus escolheu o rei Saul. Quando Deus escolhe o rei Saul, Deus predestina o rei Saul. Veja que o rei Saul ele foi escolhido por Deus e Deus predestinou ele para um algo. O que foi que Deus fez? Deus escolheu Saul e disse, é o seguinte, Saul, vem cá. Tu és o meu escolhido, agora eu vou te predestinar. A minha predestinação para você é o seguinte, faça isso, e isso, e isso, e isso, e isso. E se você fizer isso, isso e isso, eu te prometo que eu vou fazer eu te abençoar assim, assim e assim e assim. Existe mais de 3.000 promessas na Bíblia, viu, para o seu povo. Mas veja bem, entenda como é que eu entendo essa questão de escolhido e predestinado. Deus escolheu Saul. E Deus encaminhou Saul naquele caminho de santidade e de honestidade e de justiça. Agora eu lhe pergunto, Saul cumpriu a predestinação de Deus? Saul cumpriu os conselhos de Deus, aquele por onde Deus encaminhou ele, por onde Deus predestinou ele? Saul cumpriu? Cumpriu uma parte e outra não. Será que Saul foi salvo? Saul tirou a própria vida. Saul foi escolhido e muito provavelmente não foi salvo. Tá entendendo? Deus escolheu o rei Jeroboão. Chegou, escolheu e predestinou ele, viu?
Só olha, Jeroboão, se tu fizer certo, se tu me obedecer, eu vou te honrar como eu honrei o meu servo Davi. Olha o tamanho da promessa de Deus em cima da vida de Jeroboão. Olha o tamanho. O que é que Jeroboão faz? Por medo, Jeroboão vai lá e levanta um altar a um falso Deus. Veja, irmão. Você está entendendo? Deus escolhe mesmo. Deus escolhe pessoas para ministérios. Eu creio que existem escolhidos para ministérios. Como, por exemplo, aquela parábola lá do rei, do Senhor. Perdão, aquela parábola lá do Senhor. Que dá 1 talento a um, 2 a outro e 5 a outro. Aquela parábola lá. Aquilo ali, irmãos, é o seguinte. Aquilo ali, Deus dá 1 talento a um. Aquilo ali, creio eu, que é um ministério. Tem gente que tem um ministério que é... O ministério é só... Deus deu um ministério... Aquele ministério pequeno só para orar pela própria família, pelos vizinhos. Pregar para a família, falar de Deus para os vizinhos, para um amigo, para 1 ou 2 pessoas. É 1 talento. Mas se essa pessoa dobrar, trabalhar com aquele talento, fazer 2 talentos, transformar em 2, aí a Bíblia diz assim, que Deus vai dizer assim, servo bom e fiel. No pouco, foste fiel. No muito, te colocarei. Então, assim, Deus escolhe, tem seus escolhidos para tal e tal e tal ministério. Mas creio eu que todo mundo é escolhido de Deus. Todas as pessoas que nascem já são escolhidas por Deus, assim. Deus já quer que essas pessoas escolham Ele. Deus quer dar vida, Deus quer dar esperança, Deus quer dar salvação. Deus... Mas aí não depende de Deus. Deus quer. Jesus queria proteger Jerusalém, queria amar Jerusalém, mas não dependia só de Jesus. Porque Jesus Cristo deu livre-arbítrio àquelas pessoas. Jesus Cristo deu livre-arbítrio àquelas pessoas. Deus deu livre-arbítrio àquelas pessoas. A todas as pessoas. Então, assim, Deus quer que todo mundo seja salvo. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Né? Deus não tem alegria quando o ímpio morre. O desejo de Deus é que ele se arrependa e que ele seja salvo. É a vontade de Deus, mas não depende só de Deus. É um desejo de Deus, mas Deus deu o livre-arbítrio. Deus deu esse algo bom ao ser humano, que é a capacidade racional de entender e saber o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. E de escolher o bem ou o mal. Amém? Então vamos lá. Deus escolheu Jeroboão e predestinou. Disse, Jeroboão, o caminho é esse. Jeroboão nem fez aquilo que Deus o escolheu, nem fez aquilo que Deus o predestinou. Agora a gente vai lá para Israel. Deus escolheu ou não o povo de Israel? Deus escolheu ou não? O povo de Israel foi escolhido ou não por Deus? Deus escolheu. E Deus fez mais de 3.000 promessas ao seu povo. Se tu me obedecer, se tu me amar, se tu andar nos meus caminhos, vou eu te abençoar assim, vou eu fazer justiça por ti, vou eu te proteger, vou eu te guardar, vou eu te livrar, vou eu te abençoar. Deus escolheu o povo de Israel. Agora, eu lhe pergunto, alguma pessoa de Israel morreu e se perdeu e não foi salva? E está, nesse momento, no inferno? Sim ou não? Não só uma, como centenas de milhares, infelizmente, de lá para cá. De Abraão para cá, centenas de milhares de pessoas escolhidas de israelitas morreram e não estão no céu. Infelizmente. O desejo de Deus era que todo tivesse no céu. De uma vez só, Deus abriu a terra e engoliu um bocado. Caíram vivos lá embaixo. Corpo, alma e espírito. De uma vez só. Foram engolidos. Por quê? Por quê? Era escolhido e era predestinado. Era. Foi escolhido e foi encaminhado. Deus disse, o caminho é esse. O caminho é esse. Mas não quiseram, irmão. Não quiseram. Então, irmãos, é o seguinte. Para mim, os calvinistas tinham que pensar direitinho antes de defender. Porque assim, como eu já fui calvinista, eu sei que eles fazem de tudo para defender a doutrina calvinista. Eu não estou defendendo a doutrina arminiana, não, irmão. Eu estou defendendo o que eu li na Bíblia, o que eu entendi sobre Deus. Estou defendendo o caráter de Deus, a honestidade de Deus. Estou defendendo a palavra de Deus. Os calvinistas deveriam botar a mão na cabeça e dizer, espera aí, eu estou defendendo essa doutrina, mas, no final das contas, o que é que essa doutrina diz? No final. Porque assim, como eu fui calvinista, eu sei que eles dão até o próprio sangue para defender a doutrina calvinista. Porque eles pensam, eu pensava que eu estava defendendo a soberania de Deus.
Eu pensava que eu estava defendendo a soberania de Deus. Mas defender a soberania de Deus é você defender o caráter de Deus. É você defender a honestidade de Deus. Você defender a honestidade de Deus. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é luz. E nele não há trevas, irmão. Nele não há trevas. Deus é bom, Deus é luz, Deus é amor. E Deus é justiça. Mas Deus é justiça. Deus não é injustiça, não. Deus é justiça. Deus vai condenar quem realmente merece. Deus vai condenar quem realmente escolheu o mal. Deus vai condenar quem realmente se afastou da luz e preferiu as trevas. Deus não vai condenar uma pessoa que ele nem queria nascer, nem pediu para nascer, e não teve liberdade de escolher o bem e o mal, já foi decretado e escrito tudo. Aí você pode me perguntar, e a questão de que está lá dizendo que todos os dias é escrito determinado? É verdade, mas é escrito determinado mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Escrito determinado na questão de Deus saber, na questão da sua presciência. Você veja o que o apóstolo Pedro diz. Eleito segundo a presciência de Deus. O que é presciência? Pré é antes. Ciência, conhecimento. Eleito segundo o conhecimento de Deus. Do que aquelas pessoas iam querer, do que aquelas pessoas iam fazer. A Bíblia diz, pois o Senhor Jesus Cristo já sabia quem havia de querer ou não. Quando Jesus Cristo diz assim, vós não sois minhas ovelhas, por isso não quereis, é porque Jesus Cristo já sabia antes da fundação do mundo que aquelas pessoas não iam querer. A Bíblia diz, pois Jesus já sabia quem havia de querer, quem havia de crer e quem não havia de crer. Presciência de Deus. Claro que já está tudo escrito. O Apocalipse, para Deus, um dia é como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Para Deus, nesse momento, a gente já está na glória, louvando a Ele. Já acabou o Apocalipse, já o anticristo já foi lançado no lago de fogo, junto com o diabo, junto com o falso profeta, junto com os ímpios. Para Deus, já aconteceu isso. Por conta da sua presciência. Então, por isso que diz que é tudo escrito por Deus e determinado. Escrito por quê? Porque Deus já viu a história. O ser humano está dentro do tempo, Deus está fora do tempo. Deus olha o tempo de fora, na sua eternidade. Ele já vê o que aconteceu antes, vê o que está acontecendo e vê o que já aconteceu daqui a 100 mil anos. Daqui a 100 trilhões de anos. Ele já viu. Então a história já está desenhada para ele. Não significa que ele escreveu e disse, eu quero isso, eu quero isso. Não. Significa que ele já sabe. Ele já sabe do que vai acontecer. Ele já sabe. Sabe o que é que a Bíblia diz? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão? Como crerão se não lhe fores enviado? Como? Ou seja, a Bíblia está dizendo, meu amigo, como é que você quer que essas pessoas acreditem em Jesus se você não for pregar? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, seria um teatro, era. Se fosse da forma que os calvinistas pensam, tudo seria um teatro, irmão. Tudo seria um teatro. Irmão, pelo amor de Deus, a gente avalia o caráter de Deus. Veja como Deus tratou lá na época de Noé. Quantos e quantos anos de oportunidade. Quantas e quantas pessoas nasceram, morreram na época de Noé. Deus dando oportunidade. Entrava geração, saía geração. A primeira geração, a segunda geração era pior do que a primeira. A terceira era pior do que a segunda, do que a primeira. E assim ia. E Deus dando oportunidade. Deus dando oportunidade, o Espírito Santo visitando, Deus dando oportunidade, Deus mandando Noé pregar, aí aquela oportunidade. Até o pecado chegar na narina e Deus dizer, vou eu agora agir com a minha justiça, porque tá demais. Tá demais. A vontade de Deus é tão grande que o ser humano seja salvo, que Deus, mesmo se ele tiver dito que uma pessoa vai morrer, e essa pessoa se arrepender, Deus ainda, ele passa por cima da sua palavra para priorizar o seu amor. Será que ele não é grande em amor e misericórdia? Eu te pergunto, irmão. Será? A Bíblia diz que Deus mandou Jonas pregar em Nínive. Daqui a tantos dias, Deus vai destruir a cidade. Daqui a tantos dias.
a Bíblia diz que o rei de Nínive emitiu o decreto: todo mundo se veste de pano de saco, se humilha diante de Deus e se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus voltou atrás. Deus tinha mandado o profeta dizer que dentro de tantos dias ia destruir. Deus voltou atrás e não destruiu. Porque o amor de Deus, a vontade de Deus é tão grande que o ser humano se arrependa, que mesmo ele tendo decretado, ele volta atrás do seu decreto por amor. Por isso que o amor de Deus é tão grande e tão infinito. A Bíblia diz que Deus já tinha decretado a morte do rei Ezequias, se eu não me engano. Deus já tinha decretado a morte do rei Ezequias. O rei Isaías chegou lá e disse: tu vai morrer daqui a tantos dias. Quando Isaías vira as costas e começa andando, o rei se encosta na parede e começa chorando, pedindo a Deus misericórdia. A Bíblia diz que Deus manda Isaías voltar no meio do caminho. Ele ainda não tinha nem saído do palácio. No meio do caminho, Deus diz: volta lá, Isaías, diz a ele que eu escutei a oração dele e que eu vou acrescentar tantos anos de vida a ele. Deus já tinha decretado, já estava certo o dia que ele ia morrer. Mas por amor, o amor de Deus é tão grande que Deus disse: agora eu vou te acrescentar mais tantos dias, tantos anos de vida. Irmão, o amor de Deus é grande demais, irmão. E o problema é esse, é que o calvinismo, ele anula o amor de Deus para com a humanidade. Tudo dele é o mundo dos eleitos. Porque Deus, a Bíblia diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelo mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Deus enviou seu único Filho ao mundo para morrer pelo mundo. Aos calvinistas, é o mundo dos eleitos. De onde é que ele tirou isso? Pelo amor de Deus. É o mundo, é do jeito que ele quer. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, não é do jeito que está escrito, não. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero. Tem que ser o mundo dos eleitos. Que história é essa? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que história é essa? Pare com isso, calvinista. Pelo amor de Deus. Abra seus olhos, calvinista. Sabe quantas pessoas nesse momento estão tirando a própria, porque acha que Deus não lhe ama. E ainda vem uma pessoa pregar e dizer: realmente Deus não ama, não, porque tu já é escolhido e predestinado para ir para o inferno. Pelo sangue de Jesus, para com isso. Tantas pessoas estão com depressão pensando que Deus não ama elas. Tantas pessoas estão fazendo maldade contra si mesmo pensando que Deus não ama elas. Tantas pessoas estão se entregando, destruindo o próprio corpo pensando que Deus não... Deus ama todo mundo. Jesus Cristo veio para morrer, para salvar todo mundo. Para com isso, calvinista. Para com isso. Tu tá desmantelando tudo. E meio mundo de crente caindo nessa lorota. Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, irmãos. Eu agradeço muito a vocês por ter ficado até aqui. E se Deus quiser, a gente estará de volta, se assim for da vontade de Deus, se a misericórdia de Deus permitir. Um abraço a todos. Saiba que Jesus lhe ama. Jesus Cristo sempre te amou. Ele sempre vai te amar. Ele quer te salvar. Ele te ama, meu irmão. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que mais preciosa é uma alma do que a riqueza do mundo todo. Tua alma é preciosa, meu irmão. Tua alma é preciosa. Foi comprada pelo sangue mais santo, puro, inocente e poderoso que existe. Chama-se o sangue de Jesus. Jesus Cristo te ama, varão. Recebe um abraço do Espírito Santo aí. Recebe um abraço, varão. E dá glória a Deus. Amém? Deus te abençoe. Em o nome de Jesus. Amém? Até a próxima, se Deus quiser.